Olá, amigos, sejam todos muito bem-vindos. Uma notícia esta semana deixou aposentados e pensionistas do INSS muito preocupados. Relator do orçamento diz que corte de verba do INSS impede zerar fila. Presidente Jair Bolsonaro vetou 1,005 bilhão de reais do Ministério do Trabalho, previsto no orçamento aprovado pelo Congresso Nacional, dos quais 988 milhões de reais seriam destinados ao INSS. E alguns amigos entraram em contato conosco, preocupados se isso faria com que as aposentadorias ou pensões tivessem atraso nos pagamentos. A resposta é não. Isso não faz com que as aposentadorias e pensões tenham atraso nos pagamentos, porém prejudica o próprio INSS. Vejam que o dinheiro que é pago nas aposentadorias e pensões é o dinheiro que é arrecadado pelo INSS enquanto o cidadão trabalha de carteira assinada. O trabalhador desconta para o INSS. Quem trabalha hoje de carteira assinada paga as aposentadorias dos que já estão recebendo. E no futuro, essas aposentadorias serão pagas por aqueles que estarão trabalhando no futuro. Uma geração paga a aposentadoria de outra, porém prejudica outras áreas do próprio Instituto. Vejam que até o pagamento dos funcionários, água, luz, vem do governo federal ou vem dos impostos. Segundo o relator do orçamento de 2022, deputado Hugo Leal, do PSD do Rio de Janeiro, o veto presidencial inviabiliza a promessa do presidente do INSS, José Carlos de Oliveira, de zerar a fila até julho deste ano. No fim do ano passado, cerca de 1.800.000 brasileiros estavam com pedidos de aposentadorias, pensões e auxílios em análise. Vejam que a falta de servidores públicos para analisar os processos e a paralisação parcial de perícias médicas provocadas pela pandemia são os principais fatores. Abro aspas. Fiquei preocupado porque me surpreendeu. Não imaginei que o presidente Jair Bolsonaro fosse tirar mais de 900 milhões de reais do INSS. Estamos com carência de servidores até para organizar o sistema previdenciário. Poderia avançar bastante na perícia remota que estamos instalando. E o presidente Jair Bolsonaro me dá esse furo. Fecho aspas, disse o relator geral do orçamento no site Poder 360. Não sei porquê, mas eu não acredito nada do que este cidadão está dizendo. E veja que o relator do orçamento coloca o pronome nós. Nós estamos com carência de servidores, como se este cidadão, o relator, deputado Hugo Leal, fizesse parte do INSS ou realmente estivesse se incomodando, se importando, se o governo federal, se o presidente vetou esses 889 milhões de reais. É muita demagogia. Agora não diz isso quando é para o fundo eleitoral, mas vamos seguir. Segundo o parlamentar, ou seja, segundo o relator do orçamento 2022, deputado Hugo Leal, o Congresso deve derrubar este veto do presidente e restabelecer o montante à Previdência. Então vejam para onde iria este dinheiro, este corte de quase 1 bilhão de reais
na Previdência Social. A verba seria usada na administração, gestão e processamento de dados, ajudando a diminuir a fila, da qual cerca de 500 mil pedidos dizem respeito ao benefício de prestação continuada, o BPC/Loas, a pessoas com deficiência. O deputado Hugo Leal, relator do Orçamento 2022, lembrou na entrevista que o Congresso Nacional reservou 37 bilhões de reais para reajustes em benefícios do INSS, dinheiro que também serviria para expandir o número de beneficiários. Abro aspas, quero acabar com a fila. Quero dar condições para que não falem que não puderam fazer isso porque não tinha recurso. Para não chegar e falar, abro aspas, não consegui reabrir a agência do INSS porque estou com problema de orçamento. Fecho aspas, disse o deputado Hugo Leal. Mais uma vez ele coloca o pronome na primeira pessoa. Quem não sabe quem é este cidadão, pensa que é o próprio presidente do INSS. Ele diz, abro aspas, quero acabar com a fila, fecho aspas. Repito, não acredito em nada do que este cidadão está dizendo. Não acredito em nada. É conversa para boi dormir, apenas para dar uma satisfação à sociedade. Porque este dinheiro, cerca de 1 bilhão de reais, não sai do fundo eleitoral. É simples, é só deixar de receber 4,9 bilhões para estourar nas eleições e mandar esse dinheiro para a Previdência Social. Aí ele poderia falar na primeira pessoa, sempre dizendo, eu quero acabar com a fila. O senhor não quer acabar com nada. Mais uma vez, é demagogia pura. Especialistas dizem que o veto de 3,1 bilhões de reais em despesas de diversas áreas pode abrir espaço para o reajuste de servidores federais, já que o presidente Jair Bolsonaro manteve 1,7 bilhão de reais reservado para este fim. O presidente também não mexeu no fundo eleitoral de 4,9 bilhões de reais, nem nos 16,5 bilhões de reais das emendas do relator, criticadas pela falta de transparência. Aí está o ponto da questão. O relator, Hugo Leal, colocou 16,5 bilhões de reais nas emendas, que são criticadas pela falta de transparência. Por que não tirar daí 1 bilhão para a Previdência? E vem conversar sempre falando na primeira pessoa, colocando o pronome na primeira pessoa. Eu quero acabar. O senhor não quer acabar, é com nada. É demagogia pura deste cidadão. Mas aí está, meus amigos, este vídeo é para acalmar os aposentados, pensionistas, os amigos que entraram em contato conosco preocupados. Será que esta falta deste dinheiro, ou este veto do presidente, iria atrasar o pagamento das aposentadorias e pensões? A resposta é não, porque a fonte dos recursos para o pagamento das aposentadorias e pensões é diferente desses valores que seguem para a Previdência, para usar com funcionário, com parque tecnológico e assim por diante. Mas nós vamos deixar a fonte desta matéria na descrição do vídeo. Hoje é quarta-feira, dia 26 de janeiro de 2022. Muito obrigado a todos.